rapaziada, eu estou voltando aqui com um mapa, né, sobre o café em São Paulo, sobre no Brasil, porque na última aula a gente teve um probleminha com os últimos 5, 6 minutos, e a gente parou bem nessa parte aqui, quando eu estava falando sobre a economia do café durante o Segundo Reinado, e quando eu estava mostrando através desse mapa os locais aonde o café começou a ser produzido em larga escala no Brasil com o intuito de exportar, tá? Então só pedindo desculpa porque houve um probleminha da gente salvar e perdemos 6 minutos de aula. Falou, rapaziada? Pessoal, então aqui, ó, dentro do Segundo Reinado, tá? Lá 1840, 1889. Nesse mapa aqui, ó, quando o café, pessoal, em função principalmente da primeira e da segunda revolução industrial, ele passa a ser produzido em larga escala no Brasil para exportar para o mercado europeu e estadunidense, a primeira região que faz se dedicar à produção do café é o que a gente chama aqui o Vale do Paraíba. Seria o quê? O sul do Espírito Santo, o extremo sul de Minas Gerais, o estado, ou na época a província do Rio de Janeiro, e aqui a parte um pouco mais nordeste do estado de São Paulo. Tá? Então é nessa região chamada Vale do Paraíba, onde o café no Brasil durante o Segundo Reinado, ou não, lá já ali durante o Primeiro Reinado, período regencial, mas com ênfase no Segundo Reinado, né? Lembra que a gente falou lá atrás, a partir da metade do século XIX, é deflagrada a Segunda Revolução Industrial, certo? Há um consumo, um aumento do consumo de estimulantes em função principalmente, né? Só para a gente lembrar, a produção de energia elétrica, né? Então, a produção de café passa a aumentar, não só no Vale do Paraíba, mas passa a se estender para a região oeste de São Paulo, porque como a demanda aumenta ali a partir da metade do século XIX, em função da Segunda Revolução Industrial, tá? A região do Vale do Paraíba, ela já não consegue mais dar conta da demanda, e essa produção ela vai se estender para o oeste de São Paulo, né? No que nós chamamos de a Terra Roxa. E a partir desse momento, ali 1860, 1870, o Rio de Janeiro vai deixar de ser o maior produtor de café do Brasil para ser substituído pela província de São Paulo. Então é a partir ali da segunda metade do século XIX que a província de São Paulo passa a ser a província mais rica do Brasil, como ainda até hoje o estado mais rico do Brasil, porque aqui na Terra Roxa vai ser produzido o café para abastecer o crescente mercado consumidor europeu e o crescente mercado consumidor dos Estados Unidos, como disse antes, tudo em função da Segunda Revolução Industrial. Para enfatizar também, lembrando que esse aumento na produção de café, como eu disse anteriormente, ele vai dar uma independência maior ao Brasil no quesito economia, principalmente com relação à Inglaterra, né? Desde lá do período do Primeiro Reinado, período regencial, o Brasil ele dependeu muito dos empréstimos vindos do governo inglês. Com o boom do café, principalmente na segunda metade do século XIX, essa dependência ela passa a diminuir. E a partir disso, a elite agrária ela passa a ser comandada e controlada pelos cafeicultores. Então, principalmente ali na segunda metade do século XIX, quem é que vai governar o Brasil junto com Dom Pedro II? É a elite cafeeira, principalmente a elite de São Paulo. E, inclusive, essa característica ela vai se estender após a proclamação da República, porque, como a gente já estudou lá no segundo ano, a partir do dia 15 de novembro de 1889, apesar dos dois primeiros presidentes serem marechais do Exército, Deodoro e Floriano Peixoto, até 1930 vai existir no Brasil o que nós chamamos de República Velha, que é um período da história brasileira, né, onde o café vai continuar sendo o carro-chefe da nossa economia e aonde a elite agrária vai mandar muito mais do que durante o Segundo Reinado, porque apesar do fortalecimento econômico dessa elite, ela dividia o poder com o imperador. Com a proclamação da República e a criação da República Velha, a elite cafeira, principalmente a de São Paulo, ela passa a controlar sozinha o cenário político e econômico do Brasil até 1930, quando é deflagrada a Era Vargas. Então, para a gente encerrar, pessoal, só mostrando assim, a importância do café dentro do Segundo Reinado, do café na economia brasileira e do café com relação à nossa menor dependência dos recursos provenientes da Inglaterra.
certo? Numa próxima etapa, pessoal, a gente vai analisar o segundo reinado com relação à política externa, com relação à Guerra do Paraguai, com relação ao movimento abolicionista, com relação aos fatores que vão levar à queda de Dom Pedro II. Perfeito? E assim, para não esquecer, pessoal, não, ó, vai lá, olha lá o vídeo do Tio Dani, dá uma curtida, se inscrevam, tá? Quem ainda não está assistindo, pessoal, está aí em casa, peça para assistir, para ficar por dentro do conteúdo, porque todo o conteúdo ele segue o cronograma da apostila, e quando a gente sair dessa quarentena, a gente voltar à sala de aula, nós vamos seguir o cronograma da apostila, certo? E aquela dica, né? Estudar, fazer tópicos, escrever, e só saem de casa por uma emergência. Beleza, rapaziada? Valeu e brigadão!